Color Correction e Color Grading não são a mesma coisa. É como confundir afinar um instrumento com compor uma melodia. Ambos são sobre música, mas um deles requer pura técnica e o outro requer criatividade. O Color Correction é exatamente o que o nome diz. Um processo onde você corrige a cor do vídeo para que ele fique visualmente agradável e o mais parecido possível com o que você filmou. Já o Color Grading é o processo de adicionar um visual específico, um sentimento, uma energia para o seu vídeo através de paletas de cores específicas. E hoje nós vamos fazer ambos na prática e sim, usando somente o CapCut. Yes! Vamos começar pelo Color Correction. Encare isso como afinar um instrumento. Não é a parte divertida, mas é essencial para que a música seja agradável aos ouvidos. E para fazer a correção de cor, precisamos da gravação bruta de uma câmera, tirada direto do cartão de memória sem qualquer tipo de edição. E onde podemos encontrar esse tipo de arquivo? Eu vou deixar aqui na descrição o link dessa playlist, criada pelo canal Aziz Ben Amara, com 60 vídeos brutos para você treinar a sua correção de cor. Em todos os vídeos tem um link na descrição para você baixar o arquivo original de graça. E já com arquivos em mão, vamos lá pro CapCut. Já escolhi o vídeo e joguei aqui na timeline esse senhor aqui tocando um violão. Quero ver outra vez. E logo de cara você consegue notar que ele tá com um visual bem opaco. Mas antes de começar a edição em si, é importante você saber que o CapCut tem alguns gráficos de imagem que vão te ajudar demais a fazer essa correção. E para acessar esses gráficos, você vai clicar aqui nesses 3 risquinhos, vai vir aqui em osciloscópio colorido e clicar em exibir. E bom, apareceram essas 3 janelinhas aqui com esse monte de informação. Esses 3 gráficos são conhecidos como RGB Parade, Waveform e Vector Scope. Começando aqui pelo Waveform, nele nós conseguimos ter uma visão melhor de luz e sombra da imagem. A parte do meio do gráfico representa os meio tons, aqui em cima são os highlights, ou seja, as partes mais claras da imagem, e aqui embaixo as sombras, que são as partes mais escuras. Aqui ao lado temos esse gráfico um pouco mais colorido, que é o RGB Parade. E ele segue a mesma lógica do Waveform, só que separado para cada cor. Batendo o olho aqui, você consegue facilmente enxergar que ele tem um pouco mais de vermelho e verde do que de azul, tá vendo? E por fim temos esse compasso aqui, que é o Vector Scope. E nele temos presentes bem pequenininho ali, a inicial de todas as cores: Red, Green, Blue, Yellow, Cyan e Magenta. E ele serve para medir o nível de saturação de cada cor. Para fazer a correção, a ideia inicial é a gente deixar a imagem com mais contraste, ou seja, a gente precisa espalhar um pouco esse waveform. E para isso a gente começa vindo aqui em ajuste, curvas. E aqui temos essas 4 curvas muito importantes: a de Luma, que é referente ao brilho, e temos também vermelho, verde e azul. A ideia da curva segue a mesma dos gráficos. A parte de cima representa os highlights, no meio os meio tons e aqui embaixo as sombras. Por exemplo, se eu faço um ponto aqui na parte de cima e puxo para cima, os pontos claros do meu vídeo ficam ainda mais claros. Se eu puxo para baixo, os pontos claros ficam mais escuros. Mesma coisa aqui embaixo, se eu puxo para baixo, os tons escuros ficam mais escuros, se eu puxo para cima, eles ficam mais claros. É sempre bom começar criando 3 pontos, ó, um nesse cruzamento aqui, outro aqui, outro aqui. E vamos começar puxando esse de baixo um pouco mais para baixo, ó, para deixar um pouco mais evidente as sombras. E vamos puxar esse aqui de cima um pouco mais para cima, puxar também o meio tom um pouco mais para cima. Sempre que você quiser criar algum ponto na curva, é só clicar nela e o ponto é criado, você consegue movimentar ele. Ok, e só fazendo isso, dá uma olhada como já melhora o contraste da nossa imagem. Como eu já citei aqui, ó, nos highlights você consegue enxergar muito mais vermelho e verde do que o azul. E para corrigir isso, a gente pode vir em básico e descer aqui em ajustar. A temperatura define se nossa imagem vai ter um tom mais frio ou um tom mais quente, sendo o tom mais frio puxado mais pro azul e o tom mais quente puxado mais pro amarelo. Nesse caso, como a gente tá fazendo a correção, a gente tem que aumentar um pouquinho o azul, a gente vai puxar um pouquinho aqui em direção ao azul, sempre observando ali a RGB parede para deixar bem alinhadas as cores. A matiz define um pouco mais da tonalidade da imagem. Se eu puxar aqui para a esquerda, o verde fica mais evidente, e se eu puxar aqui para a direita, fica mais evidente azul e vermelho, resultando aqui nesse roxo. E a saturação tem a ver com a vibração das cores, né? Quanto mais saturada a sua imagem tiver, mais as cores vão saltar, e se você tirar a saturação, ele vai ficar sem cor nenhuma. Vou aumentar um pouquinho a saturação dele aqui, para dar um pouco mais de vida para a imagem. E para dar o último grauzinho nas cores, temos também as curvas de cores. Já trabalhamos aqui na curva de Luma, agora a gente vai descer aqui para as curvas de vermelho, verde e azul. A gente pode ver aqui que os highlights ainda estão um pouco mais pro vermelho e pro verde e pouco pro azul. Então vamos descer aqui no azul, criar um ponto aqui para movimentar os highlights e puxar ele pouquinha coisa para cima aqui. Ajustado isso, nós podemos fechar aqui nosso osciloscópio colorido e vamos voltar aqui pro ajuste básico para fazer os últimos ajustes aqui
aqui nessa seção de claridade. A exposição, também conhecida como brilho, define se a imagem vai ser mais clara ou mais escura. O contraste é a diferença entre as cores claras e escuras. Se você diminuir muito ele, a imagem vai começar a ficar opaca, e se você aumentar muito, vai começar a perder informações dela. O destacar controla os highlights, que são os pontos mais claros da imagem. Se você arrastar para a direita, os pontos mais claros ficam ainda mais claros, se você arrastar para a esquerda, eles ficam mais escuros. E a sombra segue o mesmo princípio, só que para os tons mais escuros. Agora temos aqui o controle de brancos. Se você puxar ele para a direita, as partes brancas da imagem ficam ainda mais claras. Já se você puxar para a esquerda, elas ficam um pouco mais escuras. E o preto é a mesma coisa, só que com as cores pretas. Se eu puxar para baixo, o preto fica mais preto, se eu puxar para cima, ele fica mais claro. E por fim, essa última opção, o brilho, está mais ligada à luminosidade. Ele tem um controle parecido com esse exposição, só que um pouco mais sutil. Então, quando eu quero melhorar um pouco o brilho da imagem, eu costumo usar mais ele do que o exposição. Nota como são mudanças bem sutis que são feitas aqui, ó, nada muito grosseiro para não desvirtuar muito a imagem. E pronto, tá feita a nossa correção de cor. Saca só como que ficou a imagem antes e depois desse tratamento. Terminada a correção de cor, agora vamos corrigir um dos seus grandes erros, que é não ser inscrito nesse canal. Já estamos chegando a quase 3 mil inscritos e isso é incrível. E eu só tenho a agradecer a todos que estão fazendo parte disso. Se você quer fazer parte da nossa comunidade, clica no like e se inscreve no canal para receber vídeos como esse toda semana. E claro, se você tiver condições, considere se tornar um membro do canal Hyper Edits. Dessa forma você tem acesso a emotes exclusivos, destaque nos comentários, pode assistir os vídeos antes de todo mundo e muito em breve teremos conteúdos exclusivos para a área de membros. Então, pense com carinho. E agora sim vamos para o Color Grading, que é a parte divertida de tudo isso. Se o Color Correction é como afinar um instrumento, o Color Grading é hora de finalmente tocar a música. E tal qual a infinidade de estilos musicais existentes, você também tem uma infinidade de possibilidades para o Color Grading. E novamente, antes da gente colocar a mão na massa, é importante pontuar que, assim como na música, no Color Grading não existe uma fórmula correta a ser seguida. Vai muito do sentimento que você quer passar no seu vídeo. Mas existem alguns padrões que você pode usar como referência. Lembra daquele visual esverdeado de quando o Neo entra na Matrix? Esse verde não é uma mera escolha do acaso. No cinema, o verde pode estar ligado a coisas da natureza, mas também a algo venenoso ou tóxico. E quando ele sai, o visual fora da Matrix já tem um tom mais azulado, fazendo alusão a um lugar mais frio, inóspito e sem esperança. E quem não notou o tom amarelado do Mad Max? Que passa assim uma sensação de quente, calor, deserto, mas vai além disso. No audiovisual, o amarelo também está ligado a coisas como loucura e obsessão, palavras que definem bem a obra. Enfim, esses são exemplos de técnicas de color grading bem emblemáticas. E a gente pode fazer isso no CapCut de diversas maneiras. Para começar, temos a forma mais simples e eficaz, os filtros. Se você vier aqui na aba Filtros, vai notar que temos aqui centenas de opções divididas por categorias. E só de clicar no filtro já aparece uma prévia de como o seu vídeo vai ficar com ele aplicado. Para aplicar o filtro, você pode arrastar ele por cima da track, que ele vai ser aplicado só onde essa track aqui está, tá vendo? Se eu sair daqui, já não tem mais filtro e eu posso esticar ela clicando aqui e puxando. Ou você pode arrastar o filtro direto dentro da track. E qualquer uma das formas que você selecionar, você vai ter aqui a opção de intensidade, onde você pode escolher aqui de 0 a 100 quanto que esse filtro vai influenciar na sua imagem. Mas e se você não sabe por onde começar, tá meio perdido, não sabe qual visual vai usar? Nada melhor do que buscar inspirações. E para isso temos dois sites incríveis. O primeiro deles é o Shot.café, um site 100% gratuito, onde você pode buscar referências entre centenas de filmes. Como no nosso vídeo original tem um músico cantando, vamos buscar aqui pela tag Singing. Já apareceu aqui pra gente, ó, uma porção de referências. Eu gostei muito das cores dessa imagem, então vou clicar nela. E já do lado direito nós temos aqui as principais cores dessa paleta usada na imagem. Como eu vou usar ela como referência, eu posso baixar ela clicando aqui nesse ícone de download. E olha só que interessante, se você clicar aqui em Show RGB Parade, logo aqui em cima aparece a RGB Parade da imagem para você poder se basear. A segunda opção é o site Shot Deck, que é muito superior e tem um banco de dados imensamente maior do que o Shot.café. Porém, ele só tem 15 dias grátis para teste. Depois disso é cobrada uma assinatura de $12,95 por mês. Um pouco salgado o preço, mas como um dos principais sites nesse quesito, vale a menção. E claro, em última instância, se você já sabe o filme ou a série que você vai se inspirar, sempre tem o Google Images para encontrar as cenas. Tá, mas e agora? O que eu faço com essas imagens? Como que eu vou aplicar a paleta de cores
dela no meu vídeo. Eu fiz download delas à toa. Se você tem o CapCut Pro, tem um excelente atalho que fica aqui em ajuste, combinação de cores. Clicando aqui no quadradinho vai abrir essa janela, onde eu vou selecionar qual imagem vai servir de base para fazer o color grading do meu vídeo. Eu posso selecionar alguma imagem que tá aqui na minha timeline, ou eu posso vir aqui em local, clicar aqui no mais e selecionar qualquer imagem do meu computador. Vou selecionar aqui a imagem do parasita que a gente escolheu. Carregada, é só clicar aqui em OK e voa lá. Se assim como eu você acha que ficou demais, você pode vir aqui em intensidade e dar uma ajustada aqui de 0 a 100 o quanto isso vai influenciar na sua imagem original. Para fazer um teste eu peguei também essa imagem do filme Coringa, dá uma olhada como fica o resultado. Olha só como a imagem fica bem mais esverdeada. E por que não, peguei também essa imagem da Barbie cantando. E dá uma olhada como a nossa imagem fica bem mais cor de rosa. Mas isso eu não tenho Pro. Não faço, fico sem. Bom, nesse vídeo que tá aparecendo aqui eu ensino 2 métodos para usar os recursos do CapCut Pro sem precisar pagar nada. Dá uma olhadinha lá que talvez te ajude. Mas ainda assim, será que dá para fazer usando só os recursos gratuitos? É claro que sim, você só vai ter um pouquinho mais de trabalho. Vamos continuar usando como base essa imagem aqui do filme Parasita. A gente pode começar procurando um filtro que seja parecido com esse resultado que a gente busca. Vou vir aqui na aba filtros. Eu achei esse filtro aqui perfume. Não é exatamente o que eu quero, mas já me ajuda a ter uma base. Agora que você já tem uma base, o resto é nos ajustes. Para não atrapalhar a correção de cor que está feita aqui na imagem, a gente não vai mexer nos ajustes dela. A gente vai arrastar uma camada de ajuste, vindo aqui em ajuste e arrastando um ajuste personalizado por cima de tudo. E vamos seguir de uma maneira similar à correção de cor. Vamos começar aqui com matiz, temperatura e saturação. Como nossa imagem de referência aqui ela é bem saturada, a gente começa aumentando um pouco aqui a saturação. Vamos puxar a temperatura aqui para o lado amarelo para dar um tom um pouco mais quente para a imagem. E para destacar ainda mais os verdes, vamos puxar a matiz um pouquinho para a esquerda. Agora podemos dar uma ajustada aqui nas curvas. E por fim voltamos aqui no básico e podemos descer aqui nas opções de claridade para dar mais um retoque. E poucos ajustes depois, olha só como ficou bem mais parecido com a nossa referência. E agora dá uma olhada aí a diferença entre o vídeo original com correção de cor, com o color grading usando a imagem como referência e com o color grading usando filtro e ajustes. E usando essas dicas e conceitos que você aprendeu em alguns minutos, eu tenho certeza que você vai conseguir extrair o melhor resultado possível das suas filmagens, além de conseguir também tocar o sentimento dos espectadores usando as paletas de cores adequadas. Aliás, se você curte esse papo de cores e como cada uma ativa um sentimento no nosso cérebro, tem um livro muito conhecido que se chama A Psicologia das Cores, da Eva Heller. O valor é um pouco salgado, mas para quem tem condições financeiras estáveis, é um clássico e vale a pena dar uma conferida. Eu vou deixar o link aqui na descrição, comprando por ele você não paga nada a mais e ainda ajuda o canal. E se você gostou desse vídeo cheio de cores e tons, tenho certeza que também vai gostar desse aqui, onde eu explico como funcionam os keyframes, algo tão básico para edição como os acordes são para música. E enquanto você vai lá dar uma olhada, eu vou ali fazer uns solos. Tchau!